Mais um dia, finalmente chegamos um pouco tarde, talvez? Não, né? Tá tudo certo. Meu amor, hoje a gente vai fazer a continuação do capítulo 24, tá? Porque ontem eu achei que não ficou tão legal. Vou pular algumas coisas, mas eu vou dar ênfase no final, que eu achei que a live ficou muito confusa, tinham conceitos ali importantes, sabe? E hoje a gente vai rapidamente revê-lo. O capítulo de ontem foi muito longo, tá? Era muito longo, então quando é muito extenso eu prefiro continuar no dia seguinte do que ficar uma coisa cansativa aqui pra você, tá? Então, a gente parou ontem naquela... então calma aí, senão eu começo a achar que você já tá acompanhando certo. Você tá acompanhando certinho aqui todos os dias? Eu tô acreditando nisso, por isso que eu tô dando sequência. Se você viu a live de ontem, já segue aqui comigo. Ontem a gente finalizou comentando sobre aquela história do nome do Senhor em hebraico, que em algumas versões não aparecia, tá? E o quanto isso é importante, quanto esse conhecimento é válido, tá? E aí, cara, o que ocorre? Vamos aqui no versículo de ontem, 24, tá? Provérbios 24... Cadê? Tem meu senhor... 24 e 21? É isso? 24 e 21. Isso, 24 e 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, não te associes aos revoltosos. Aí, essa questão da revolta, nessa versão aparece como revolta, na King James aparece como mudança. Vamos esquentando os motores aí, busca as mudanças, joga 5 minutos pra frente, tá? E aí, cara, nessa história de vir aqui todo dia, vou abrir meu coração aqui com você. Deixa eu ver como é que tá aqui. A luz tá boa. Existem muitos momentos complexos, entendeu? De fazer e tal, acontecer. Não é uma coisa que tá na minha vida, entendeu? Então, você pode estar vendo aqui, tá fazendo tal coisa. Cara, você tenta imaginar os bastidores pra eu fazer isso aqui todo dia. Não tô reclamando, não. Mas é um lugar, assim, que às vezes você tem que entender o que Deus quer fazer na sua vida, tá? Porque... Deixa eu até botar aqui, a gente começou 9 horas, 10 horas, tá? Mas assim, vambora. Eu sei que a gente vai acontecer muita coisa nesse caminho, porque já aconteceu, já mudou muita coisa. E é persistência, cara, porque esse comprometimento, ele me coloca no lugar de pressão. Muita pressão, tá? Pra fazer isso aqui do jeito que, né, que eu quero, assim, passar pra você. Enfim. Bom, dito isto, o que ocorre? Novamente, eu também já vou abrir aqui pra você que muitas coisas vão mudar aqui na bagaça, né? Porque eu quero continuar fazendo essa leitura, só que eu tô estudando de que maneira eu consigo fazer com que seja mais solto, mais livre, né? Porque como é que eu vou, por exemplo, transitar, viajar com essas coisas todas? Então, tô pensando aqui porque tá sendo legal, a galera tá gostando. Enfim, vou dar um jeito para continuar entregando para você da melhor forma possível, tá? E aí, então, versículo 21, Provérbios 24, versículo 21, né? Aqui, ó. Então, teme ao Senhor, tal. Os revoltosos. E aí segue. Ontem, se vê a live de ontem, a gente continua, tá? Pois então, repetidamente... Pois será repetida... lembrei. Destruição e quem pode calcular a ruína... Então, esse versículo aqui, pra mim, é uma chave, tá? Porque só na King James que ele bota aqui... Quem pode calcular o que o Senhor, né, e o rei podem provocar. Nas outras duas versões, ele não menciona dessa forma, entendeu? Ele deixa mais solto, ele não coloca essa questão do Senhor tão forte. Aqui, ó. Porque de repente surgirá a sua desgraça, aí ele bota... Quem conhece a destruição de uns e de outros, né? Ok, Senhor a gente subentende, mas a King James, nessas duas versões, é a única que cita isso, tá?
Vamos então agora para os versículos inéditos, que é a quarta coleção aqui de provérbios, dentro do capítulo 24, que é o seguinte: aqui segue uma outra seção de ditos dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada prudente. Simples. Não preciso nem... Vou até fechar essa versão. Gente, enfim, tá. Eu vou começar a fazer só com 2 versões. Porque com 3 versões, com 4 versões, eu vou surtar. Se eu tiver que fazer isso em viagem, eu vou ter que andar o quê? Com 4, 5 bíblias? Não tem condição, entendeu? Então, eu tô começando a enxugar isso aqui, ver as versões de bolso, porque não dá. Eu quero passar o estudo pra você, mas e se eu estiver em outro lugar? Se não estiver aqui na minha casa, literalmente, fazendo com a estrutura perfeita. Já tô vendo aqui, né? Vai ter que ser um outro ring light. Vai ser uma Bíblia. Essa Bíblia aqui, inclusive, já falando sobre isso, é a mais fina de todas. É a... Ó, deixa eu mostrar pra você aqui. Essa King James aqui, depois eu falo sobre ela. Você não encontra uma Bíblia completa mais fina do que essa. Então, pra viagem, cara, pra você levar aí pra igreja, qualquer coisa, te desafio você achar uma mais fina que essa, uma mais leve. Então, eu quero achar uma outra de consulta bem fininha pra poder fazer o estudo pra você e ter essa mobilidade aí. Beleza. Então, assim, agir com... Isso é simples, né? Parcialidade no julgamento não é nada prudente. Quem declara ao ímpio: tu és justo, será amaldiçoado pelo povo e sofrerá a indignação das nações. Simples. Você está dizendo que o ímpio é justo, você está fazendo exatamente o contrário, né? Então, não precisa... Certos conceitos são simples, tá, gente? Por favor. Versículo 25. Entretanto, para os que punem o culpado, haverá paz e conforto, e sobre eles virão muitas outras bênçãos. Um princípio de justiça, né? Isso aí, você que tá na área legal aí, direito e tudo mais, não tem nada de novidade pra gente aqui, né? Senso de justiça, moral, entendimento. Simples. Versículo 28. Mentira. 28 não. 26. A resposta franca é prova de sincera e fraternal amizade. Deixa eu até arrumar aqui a postura. Eu vi que na última live ficava olhando muito pra baixo. E aí eu quero... Deus, peraí. Quero que fique um pouquinho melhor hoje. Calma aí, Brasil. Calma aí. Segura. Aqui tá melhor. Bom. 26. A resposta franca é prova de sincera e fraternal amizade. Simples, resposta franca. Como é que tá na outra versão? Olha aqui essa... 26. Dá um beijo nos lábios àquele que responde com sinceridade. Olha isso. Na outra dá a resposta franca. No outro dá um beijo nos lábios. Isso te lembra o quê? Judas, né? Mas no caso do Judas deu na bochecha. Mas vê como tem essa questão do contexto aí, a importância, a resposta franca, e aqui ele contextualiza dar um beijo nos lábios. Realmente você... É uma prova sincera e fraternal de amizade. E aqui na outra ele fala, dá um beijo nos lábios àquele que responde com sinceridade. Olha como tá diferente, mas quando você lê os dois juntos, você chega num entendimento límpido, né? 27. Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa. Então estarás à vontade para construir a sua família. Eu acho esse versículo muito legal. Eu vou ler aqui na outra versão. Cuida da tua... Olha só como está diferente. Cuida da tua tarefa de fora, aplica-te ao teu campo e depois edificarás tua habitação. Isso aqui é um versículo muito legal para os jovens, tá? Que estão aí, eu inclusive, nessa história, fazendo a vida, criando as suas condições aí para subsistência, para prosperar e tudo mais. Então eles dizem isso, resolve primeiro a tua vida, resolve teus BO, entendeu? Faz a sua vida primeiro, para depois você estruturar a sua família. É isso que ele está dizendo aqui para você. Deixa eu ver aqui na outra versão, está no versículo 27. Cadê como é que está aqui na outra versão? Ó, prepara de fora a tua obra
e prepara no campo, então edifica a tua casa. Sacou? Então assim, resolve primeiro a tua vida, porque aí a chance de você ficar mais tranquilo, feliz aí com a sua família é mais fácil, entendeu? Então resolve as suas coisas primeiro, o que você quer fazer, tá entendendo? Coloca as coisas no lugar, no papel, edifica a tua casa, edifica a sua vida, resolve, pra daí então desfrutar. E aí entra naquela história do caminho, né? As coisas que você vem planejando, fazendo. Isso aqui eu não tô sentindo que essa luz tá bem direcionada. Ontem tava mais legal. Vamos ver se vai melhorar aqui. Tá mais pra baixo. Tô sentindo que tá um... Deixa eu ver se vai melhorar. Socorro. Vamos ver. Bom, é isso, tá? Em cada versão tá de um jeito, mas a ideia é essa. Deixa eu ver se vai melhorar. Piorou. Ai, respira. Respira. Tamo junto. Voltamos pra como tava antes. Beleza. Versículo 28. Não testemunhe sem motivo contra o teu próximo, tampouco fales mal dele. Simples, né, gente? Você não vai ficar aí falando do teu próximo. Tem que ter muito cuidado, né? Isso aí eu já me lasquei na vida recentemente, eu falei isso em outra live aí, mas eu aprendi muito. E ainda sigo aprendendo sobre essas histórias aí de você querer ajudar, querer fazer coisa, sabe? E aí que tá a reflexão. Às vezes a sua ajuda, ela, será que é genuína? Você tem que olhar para alguns lugares assim, né? Será que não são outras vivências que estão falando mais alto? E aí, enfim, entra num diálogo aí profundo, mas que você tem que aprender muita coisa com isso aqui. Tem que dar uma segurada para você, talvez, não colocar seus interesses, porque se você não analisa... Essa aqui é a pegada, tá? Essa é a sacada. Se você não analisa, isso que eu passei recentemente, até se a pessoa ver aí, tamo junto, manda oi aqui. Que é o seguinte, tipo, se você pode ter suas coisas, suas histórias, suas questões, interesses, enfim, qualquer coisa que aconteça na sua cabeça, que é plausível, mas você... aí que tá, às vezes a gente sempre vai pensar na gente, entendeu? Nas nossas histórias, nas nossas demandas. E aí você tem que fazer o espelho pro outro. Porque se a gente esquece de olhar pro outro, quais são os interesses do outro, o que isso pode afetar na vida do outro, e só coloca a nossa história, o que a gente acredita que é o certo, entendeu? Você pode ter um ruído aí e vai dar BO lá pra frente com essa pessoa. Você tá entendendo? E é isso. Depois a gente continua falando mais sobre isso, eu esqueci o restante da história. Mas, segue. Versículo 29. Jamais diga, segundo me fez, assim lhe retribuirei. Devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Olha que forte isso aqui, ó. Não digas, eu lhe farei o que me fez. Pagarei esse homem segundo os meus atos. Isso aqui é falando da vingança, né? Complicado. A gente já falou muito sobre vingança aqui. E como é que a gente pode acalmar essa questão da vingança, né, cara? Porque às vezes você acha que você tá na razão. Hoje em dia, cara, fazendo esse estudo de provérbios, eu tenho entrado num estado muito mais meditativo, entendeu? Com relação às minhas ações. Porque te faz pensar, sabe? Como é que você tá agindo, porque as coisas que você tá falando, o quanto você tá falando. Você tá entendendo? E te coloca mais uma calma ali, porque às vezes a gente fica afobado, ansioso e acaba não pensando direito. Você imagina você querer se vingar das pessoas? Hoje tá um pouquinho tarde, tô meio aérea aqui, gente, mas vamos seguir porque vai... E ainda tô com essa... Eu acho que é essa luz, cara. Essa luz fica rodando aqui, eu fico bem hipnotizada. Eu não sei ainda como é que isso acontece, porque é novo pra mim, como eu te falei, sacou? E aí tem o outro telefone aqui embaixo. Tô treinando. Vai ficar melhor, é só eu comer. Não tem nem um mês, né, gente? Imagina aqui 2 meses, 3 meses. Vai estar melhor, tá? Versículo... Cadê o versículo? 30. Passei junto ao campo do preguiçoso pela vinha de um homem sem juízo. Seguindo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos e o seu muro de pedras em ruínas. Aqui não ele coloca
Cadê? Ele fala num campo de um preguiçoso, e aqui ele bota num campo de um... Não, preguiçoso, homem sem juízo, e ele fala um insensato, tá? Sem juízo, ele tá dizendo também que pode ser um insensato. Simples, né, cara? Imagina você passar... Aqui, não necessariamente é o campo, mas o trabalho, a vida da pessoa. Você olha pra vida da pessoa... Aqui acho que tem mais a ver com o trabalho, tá? Porque se entrar nessas questões mais emocionais e direcionamento, aí já é outra história. Mas ele tá falando aqui mais do preguiçoso e do insensato, homem sem juízo, tá? E aí você imagina, né? Você vê tudo bagunçado, as coisas fora do lugar. A pessoa aqui também pode ser o preguiçoso, aquela pessoa que não se importa muito com ela, sabe? Você vê que é desleixada, sabe? Tipo, ela tá cuidando da saúde, tá comendo direito, tá dando atenção, de repente, pros relacionamentos, tá dando atenção pra saúde mental dela. Então, são vários lugares aqui dessa casa, entendeu? Do preguiçoso. Porque a pessoa pode ficar naquele lugar, largar a mão de um monte de coisa, entendeu? E achar que tá tudo bem, mas você vai passar e fala, essa pessoa tá preguiçosa, ela tá desleixada. E aí o corpo fala, né? Você consegue olhar o tônus da pessoa, você vê aquela imagem, quando você vê uma pessoa, a casa da pessoa é o corpo também, né? Tudo bem que você pode, mas é objetificação. Ixi, gente, apaguei aqui a luz sem querer. Objetificação, não sei o que. Cara, pode até ser, mas assim, você não vai conseguir convencer a comunidade científica aí, médica, sei lá o quê, que sabe, que um corpo saudável, ele tem algumas coisas. Vai rolar um tunts aqui só pra eu chegar na luz que eu queria. Pronto. Entendeu? Então, tome conta aí do seu corpo, faça exercício, coma direito, tome água, descanse, durma direito, sabe? Porque é aquela história, né? Saúde, primeira coisa, depois família, depois trabalho, nessa ordem, tá? Então, o mais fácil de você se descuidar provavelmente é a saúde, tá? Isso eu digo por mim. E aí você tem que ter esse esforço, esse caminho. Às vezes você pode ser mais privilegiado, às vezes não. Então, quando você talvez não tenha tantos privilégios, você vai ter que se esforçar mais. Fazer o quê, né? Mas a gente vai conversando sobre isso. E aí essa casa, né, do preguiçoso. Então, guarda essa chave. O seu corpo, o que você faz com o seu corpo, como você trata o seu corpo. E aí, não, Núria, eu não tenho dinheiro pra, sei lá, pra treinar. Cara, vai fazer uma caminhada, compra um pezinho, entendeu? Faz um pouquinho, faz umas flexões, faz pouca coisa, sabe? Eu não tenho dinheiro pra comprar, sei lá, suplemento, vitamina, não sei o que. Cara, começa pelo básico, tipo, poxa, água. Você pode tomar mais água na sua vida, isso vai te fazer um bem, assim, absurdo. Você tá entendendo? Sei lá, dormir bem. Isso não custa nada você poder dormir bem. Claro, você tem que ter uma vida toda organizada, olhar pra isso, e isso é uma construção, é hábito, tá? É um hábito que não é do dia pra noite. Você vê a pessoa, quanto tempo... Aí é que tá. Isso aí entra também num livro muito interessante, que é o seguinte. É o Capital do Corpo. Capital do Corpo é doideira. Porque, já vou dar um spoiler aqui rápido, que é o seguinte. Quando você olha um corpo bem trabalhado, uma pessoa com saúde, aquilo ali... Vou te dar uma chave aqui, tá? Você quer, né? A pessoa ostentar um corpo bonito, saudável, você inconscientemente, você fala, cara, quanto tempo e quanto dinheiro essa pessoa investiu nesse corpo? Já parou pra pensar nisso? O capital do corpo. Aí é doideira, você fala, essa pessoa, você vê o corpo ali, a pessoa, o status, às vezes, da pessoa, ela consegue passar pelo corpo, porque ela trabalhou muito ali. Ela investiu muito tempo, muito dinheiro pra ter aquilo ali. E aí também entra o capital intelectual, para você ver, de repente, uma pessoa falando direito, comentando, sendo inteligente, quanto de dinheiro com educação não foi investido naquela pessoa, sacou? Isso aí, é sutil. Se a gente for, vai ter coisas sobre psicologia, que eu adoro falar sobre isso também, tem umas coisas aí muito doideiras, mas só essa semente aí já valeu a live, tá? Então, meu amor, aqui o preguiçoso aí tem a ver com prosperidade, você poder... investir tempo, não consigo investir tanto dinheiro. Investe tempo. Você tá entendendo? Se torna uma pessoa mais inteligente, mais sábia, lendo, entendeu? Não consigo investir tanto no meu corpo. Investe na mente, que você vai ganhar mais do que no próprio corpo, tá? Enfim, manda mensagem se você quiser tirar algumas dúvidas, dicas e tal. Aí na internet tem milhões. Hoje em dia o conhecimento está extremamente acessível.
tá? Coach, é só você querer. Mais ou menos, né? A gente entende que tem muitas questões aí por trás. Mas você tomar consciência e estar aqui buscando já tá valendo. Versículo 32. Ao observar tudo isso, comecei a refletir. Vi e tirei uma lição, ou seja, ele está continuando o que ele passou, viu o preguiçoso, a casa do preguiçoso estava cheia de espinho, muro caído, e aí ele passou e começou a observar. Aí ele fala, versículo 33, dormir um pouco, cochilar um pouco cruzar os braços e deitar-se, e a pobreza se sobrevirá como um assaltante e tua mendigação como um ladrão armado. É isso. E aí, novamente, ele pode estar falando aqui do preguiçoso que... aí ele fala, para um pouco, descansar um pouco. Aí quando você vê, passa o ladrão e leva a tua riqueza. Então, ele mostra o quê? Movimento, constância. Você não pode parar, ficar tudo bem. Às vezes, na vida, você vai ter momentos de altos e baixos, mas quando você estiver no baixo, fica ali um tempo, mas não fica muito não. Entendeu? Entende aquilo ali, movimenta, absorve, vive aquilo, mas já dá aquela chave virada e segue. Entendeu? Não dorme no ponto não. Porque, e aí, novamente, é um esforço, né? Um trabalho. Porque... como é que de repente esse assaltante... Núria, mas você falou aí que o corpo é a nossa casa e tal. Esse assaltante, você parar, desistir, tem muito a ver aqui com desistência, tá? Você desistir da vida, desistir de viver, largar tudo, sabe? E aí entra... quando você vê, você tava bem, aí desistiu, começou a desandar a sua vida, começou a ir para outro caminho. E aí, de repente, esse assaltante armado, essa mendicação, ela vem e te toma, tá? Então, de repente, você tem que fazer essa despressurização, entendeu? De olhar o que aconteceu, essa reflexão, tá? E aí, cara, vamos entrar já no capítulo 25, que a gente começa hoje e termina amanhã, tá? Pra conseguir dar uma equilibrada aqui. Porque agora, como eu te falei, já pro final do capítulo, pro final do livro de Provérbios, começam a ficar um pouquinho longos, eu acho que alguns eu vou ter que fazer em 2 dias, tá? E aí vamos então já pro capítulo 25. Como é que tá aqui? Deixa eu arrumar aqui. Bom, 25. Estes são outros provérbios de Salomão, os quais foram transcritos pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Aí ele vai falar, né? Versículo 2. A glória de Deus é ocultar certos conhecimentos, tentar desvendá-los é a glória dos majestosos. Eu achei esse que é um dos melhores versículos desse capítulo, tá? Aqui na outra versão. A glória de Deus é ocultar uma coisa. A glória dos reis é esquadrinhá-la. Interessante, né? E aí entra num outro conceito que eu não lembro qual que era o versículo, que é nada que está em oculto no tempo de Deus virá à tona. Algo mais ou menos assim, tá? E aqui ele está falando que a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Ele vai continuar, só para a gente fechar essa ideia. A altura do céu, a profundidade da terra e o coração do soberano são lugares insondáveis. Cadê? A altura do céu, a profundidade da terra são impenetráveis, bem como o coração dos reis. Cara, isso aqui ele te dá uma chave para você continuar procurando, buscando, né? Por mais que você não consiga acessar determinadas coisas, você talvez possa se tornar esse soberano, né? Que pode ser, sim, literal, mas você está mais próximo. Galera, vai entrando. Eu fiz uma rolada aqui agora que eu vi, tem uma galera entrando. Não tô acostumado com isso aqui ainda não, gente. Boa noite pra quem entrou, um beijo. Esqueci, gente, sorry. E aí, cadê? Eu tava falando? E é isso. Aquela, você dá uma devagada aqui. Deixa eu ver. Tira as escórias da prata e ela ficará... Cara, isso aqui, lembra, provérbio é sempre sobre amadurecimento, conhecimento, o que você vai se tornando, o que você vai colocando pra dentro de você, o que você vai transbordando e vivendo, tá?
E aí ele vai falar aqui no versículo 4: tira as escórias da prata e ela ficará absolutamente pura. Cadê? Na outra tá: tira as escórias da prata e terás um vaso para o ourives. Olha, essa passagem aqui, inclusive, né, a gente nem vai muito pra frente, é complexo, tá? Porque eu tô tentando fazer aqui uma conexão entre essas ideias do que são os conhecimentos que são ocultados pelo Senhor, mas que no tempo de Deus tudo será revelado, entendeu? E aí ele fala aqui um pouco sobre a criação, a altura do céu, a profundidade da terra, tá vendo? Ele mostra a imensidão do poder divino, entendeu? Do reino em si, da soberania do rei, porque aqui ele está falando do coração dos soberanos, mas também ele pode estar falando do próprio coração de Deus, o Espírito de Deus em si, entendeu? Que é insondável. E aí ele faz esse convite, entendeu? Para você se purificar, tirar essas escórias, tá? Porque aqui na outra versão ele fala e terá um vaso para o ourives. Então aqui, no versículo 4, ele está falando de você, que é o vaso, né? O vaso para o ourives. Interessante. Então, como é que você tira essas escórias? É um processo, é o que a gente está trabalhando aqui e se conectando com essas ideias. E aí, trazendo aqui para minha realidade, quando eu comecei a me aprofundar mais nessa leitura, a gente vai seguir aqui pela Bíblia, sabe, trazendo mais esse conhecimento para as nossas vidas, mas eu já senti muita diferença sabe, em reflexão e tudo mais, e sinto que cada dia mais... É doideira, cara, porque é como se eu estivesse começando do zero hoje, sabia? Porque tá tudo diferente. Tá um negócio rodando aqui, a luz, eu fico meio desesperado, tudo novo. O cérebro, ele se acostuma e ele fica naquele lugar de tranquilo e tal, porque antes eu olhava pra cá e já via tudo, agora eu tenho que olhar pro povo entrando. E, meu Deus do céu, parabéns pra quem faz live aí, os influencers, viu? Porque, olha, chora me liga. Doideira, tá? Mas a gente tá aqui o quê? Pra aprender, se desenvolver. E conto aqui com a sua participação sempre. Tá muito legal. Eu estou me sentindo melhor nesse sentido, me desenvolvendo e cada dia mais, tá? Hoje é o segundo dia pra mim, com esse negócio rodando aqui, doideira. E aí, se ficar meio passado aqui, é porque a gente tá tentando se entender aqui. Bom, versículo 5. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Simples, né? Isso aqui é relacionamento. Tipo, se você tirar o ruim, a coisa ruim da tua vida, você vai prosperar, você vai dar bom, entendeu? Então, tire o ímpio da presença do rei e seu trono. E outra coisa, olha que interessante, deixa eu ver na outra versão aqui. Afasta o mal da presença do rei e o seu trono se firmará na terra. Olha que interessante. Nas duas versões, ele pode estar falando do trono do rei como o seu próprio trono. Tá entendendo? Tá no versículo... Cadê? Versículo 6. Mentira, 5. Aqui na outra versão tá. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono... Entendeu? Eu acho interessante que às vezes detalhes, vírgulas ou a forma que é falado, ele dá um duplo entendimento, mas que converge para uma coisa só. Sacou? Pegou essa sutileza? Que ele fala, tira o ímpio da presença do rei. Então, pode ser tipo, tirar literalmente, você pode tirar, e o seu trono, ou o trono do rei, né? Depois procura esse versículo aí que você vai entender. É só olhando assim que você tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Aí ele tá falando quem? Do seu trono a pessoa que tá lendo, eu, ou o trono do rei, as duas coisas. É passivo das duas coisas, tá? Então, não fique na presença dos ímpios e aqui, ó, tira o mal, afasta o mal. Na outra versão tá como? Tira o ímpio, tá? Então, mal, ímpio, mesma coisa. Versículo 6. Não te vanglories diante do rei, nem reivindique um lugar entre as pessoas mais importantes. Gente, por favor, né? Tá simples, ó. Não te faças pretensioso diante do rei, não te ponhas no lugar dos grandes. Isso também tá lá em... como é? Lucas, talvez, no Novo Testamento? No Mirecuera da Hora. Mas assim,
você chegar nos lugares e querer o melhor lugar, pode ser que você passe. É isso mesmo, assim, que acho que lá no Novo Testamento, que fala exatamente isso. Chegando no lugar, né, não tente ficar no melhor lugar, porque pode ser que o dono da festa chegue pra você e fala, ô, você pode sair daí, porque vai entrar uma outra pessoa nesse lugar aí, sacou? Então você vai passar vergonha na frente da festa toda, então fica na tua. Pega um lugar mais simples, entendeu? Pra não passar esse papelão. Aqui, ó, segue, acho que é isso, ó, 7. Pois é muito... e ele completa, olha que interessante. Pois é muito melhor que o próprio rei te convide. Sobe até aqui, do que seres humilhado na frente das autoridades. Exatamente isso. Então é melhor você estar na boa e ser chamado, ó, senta aqui do meu lado, do que sentado ao lado da pessoa lá e falar, ô, você pode dar licença que fulano vai sentar aqui? Imagina. É isso, tá? Isso aqui é uma chave para network, né? Para vida. Se, né? Versículo 8. Não conduzas precipitadamente alguém ao tribunal, pois como agirás caso teu oponente te desminta? Aqui, ó, cadê o versículo? Vamos ver. Não o descubras com precipitação. Olha só, não o descubras com precipitação numa contenda, pois no final das contas, que tu fará quando te houver, se o outro estiver confundido? Se não te descubras, olha que interessante, a pessoa está coberta e você se precipitou, se descobriu, apareceu, descobriu, eu penso nisso, a pessoa está coberta e fala, saiu do esconderijo, entendeu? Foi acusar alguém, só que você, precipitadamente, ele não tá falando pra você não levar alguém ao tribunal, mas ele botou aqui, precipitadamente, tá? Então aqui, o que pode acontecer se de repente, então você tem que estar muito certo, muito fechamento lá, muito redondinho pra você chegar e agir em frente ao tribunal. É isso que ele está colocando, tá? Versículo 9. Busca resolver tua... e ele segue na ideia. Busca resolver tua causa diretamente com o teu próximo, mas não reveles qualquer segredo de outra pessoa. Aqui, ó. Trata teu negócio com o teu próximo de maneira a não revelar o segredo do outro. Simples, né? É sempre mais fácil você resolver amigavelmente, ali na boa, você com outra pessoa, do que e quebrar o pau com ela na justiça, tá? E aí aqui eu até marquei porque, voltando naquela ideia lá que eu tô curando essa ferida ainda, tá, Brasil? Por isso que de vez em quando eu falo algumas feridas aqui, porque elas ainda estão sendo trabalhadas em oração, tá? Aqui, ó. Mas não reveles qualquer segredo de outra pessoa. Isso aqui é profundo, tá? Porque às vezes você acha que... Aí que tá. Às vezes pra você não é segredo, mas pra outra pessoa é. E aí? Complicado, né? Mas se eu revelar alguma coisa aí que não devia... E aí que tá, você reconhecer. Lembra que eu ia falar aquela hora. É muito importante. E esse rolê aconteceu. Troquei com uma melhor amiga e tal. E aí, vimos que eu não tava certa. Você tá entendendo? E você admitir que você não tá certo já é bastante coisa, tá? E o que a palavra te ensina? Que é o perdão, tá? O perdão, você vai ter que pedir perdão pra pessoa. Não necessariamente a pessoa vai aceitar o seu perdão, tá? Mas você chegar e falar, cara, eu errei. Eu sei que eu posso ter causado um estresse absurdo na sua vida e de fato causei, entendeu? Causei. Mas eu não tenho problema nenhum hoje em falar isso aqui de novo, tá? Isso aqui tá sendo trabalhado ainda em oração e tá tudo bem, porque eu vejo que eu fui capaz de ver e reconhecer. Aí tá, você primeiro tem que reconhecer o lugar que você errou. Você fez o belo, você de repente revelou alguma coisa que não era pra você, não era segredo, mas pra pessoa. Você tá entendendo? É sutil, tá? Pra você era uma coisa normal, mas não tanto. Então, enfim, muitas coisas, nuances aí que o importante é você reconhecer. Reconhece que você errou, pede desculpa, fala que você sabe que... Aí se você de repente tem que estar numa situação difícil na vida da pessoa, fala, olha, eu vejo que causei muito transtorno, muito BO, tarará, mas assim, o que a gente pode fazer a partir disso? Como é que a gente vai seguir? E aí, provavelmente, vem falar, meu amor, isso a gente já leu, é muito difícil você tirar esses maus entendimentos, entendeu? Lembra que é mais fácil você, como que era?
conseguir adentrar numa cidade fortificada do que rever uma amizade magoada, algo nesse sentido, entendeu? Então é isso, você tem que entregar em oração, entregar a Deus e seguir a sua vida, mas aprendendo, porque eu acho assim, se a gente não passa por determinadas, às vezes você está no alto do monte lá, achando que a sua vida está muito bem, obrigado, está acontecendo, aí vem um detalhezinho, faz uma virada de chave ali para você refletir, pensar, e aí você tem que lidar com aquilo, com aquele transtorno. E depois aconteceu a situação exatamente inversa. Eu tive que perdoar. Uma hora uma hora você tem que pedir perdão. Sacou? Aí se a pessoa vai perdoar ou não é problema dela, mas você tem que ver que você necessita pedir perdão porque você errou, né? Seriamente. E aí na outra hora você tem que perdoar. Sacou? Então Deus na mesma época ele fez as duas coisas pra mim. Ele falou, ó, toma aqui, ó. Aprende a perdoar e perdoa. Enfim. Essa é a live de hoje, tá? Ah, tem um outro versículo aqui, ó. Caso contrário, ó, seguindo, só para fechar o capítulo. Caso contrário, quem te ouvir poderá te difamar e jamais recuperará a tua reputation. Cadê aqui, ó? Para que não sejas repreendido por aquele que o ouviu, nem incorras em descrédito irreparável. Pronto, isso aqui é o que aconteceu. Porque aí você, no momento, você dá a brecha. Essa é a brecha do coisa ruim. Sacou? E o que você faz? Você tem que orar, tem que melhorar, sabe? E é com você. E aí que tá, você tem que se aceitar, tem que perdoar. Mas ele já tá te dando aqui qualquer história. Vai te difamar, beleza. Mas aí que tá, você tem que fazer o reverso pra você. Por maior que seja, de repente, a difamação que vai vir em cima de você, você tem que estar muito seguro, muito consciente de quem você é, pra você não acreditar, né? Porque provavelmente não vai ser verdade. O que as pessoas, de repente, não tá entendendo? As pessoas, elas procuram muito o detalhe, o pelinho. Aquela pessoa, a Núria é pura, sei lá, você, a Maria, o José, é super conceito. Mas aí, repara, a pessoa faz isso aqui, é o cancelamento. O cancelamento da internet. A pessoa é cancelada por isso aqui. Fez uma vírgula, sabe, botou o pé fora aqui do quadradinho, pronto. Acabou o mundo, não serve mais, a encarnação do sei lá de quem. Você tá entendendo? Então calma, bebê. As pessoas erram, as pessoas são humanas. Agora, se você tá procurando a perfeição na carne, você tem que entrar em terapia profunda, tá? Porque tem muita coisa aí que de repente não é nada disso que você tá achando que é, tá? Enfim, eu também tenho que ir junto, tá? Pra terapia. Continua. Segue. Meu amor, bebê, paramos aqui então no versículo... vou fazer o 11 que é bonito, e a gente amanhã vai no 12, tá? Ó, maçã... Não vou deixar... Versículo 11 amanhã a gente continua, tá? Muito lindo. Versículo 11, capítulo 25, Provérbios, a gente vai fazer 25 inteiro, e de repente um pouco do 26, e vai fazer do jeito que der. E aí eu te incentivo justamente pra você ficar acompanhando aqui, porque de repente você acha, Núria tá fazendo capítulo não sei o quê, e já foi, já pra lá. Tem que acompanhar, bebê. Acompanha aqui comigo, tá bom? Beijos, buenas noches, tá bom? Hasta luego.